Olá, meu nome é Luciana Andrade Santos, faço parte do campus Professor Alberto Carvalho, do Departamento de Física, da FCI, da disciplina de Instrumentação para o Ensino de Física 2, do professor Celso. Hoje iremos dar continuidade às leis da termodinâmica. Objetivos desta videoaula: entender a física de motores térmicos simples, reconhecer que a termodinâmica tem aplicação práticas para dispositivos reais e saber que existe um limite para a eficiência de uma máquina térmica. As máquinas térmicas são aplicações da primeira lei da termodinâmica. As máquinas térmicas são dispositivos que absorvem calor de uma fonte quente e convertem parcialmente em energia mecânica. Todas as máquinas térmicas, elas operam em ciclos. As máquinas térmicas, elas possuem essa configuração, no caso, uma fonte quente, uma fonte fria, e, consequentemente, esse calor que sai da fonte quente, parte ele é perdido e parte ele realiza trabalho. As máquinas térmicas, elas operam em ciclo. E aqui está o gráfico pressão versus volume. O que quer dizer operar em ciclo? Ele quer dizer que sai de um estado inicial e vai a um estado final, como mostra o gráfico. Ocorrendo assim, duas transformações: isovolumétrica, quando o volume ele permanece constante, e duas transformações isobárica, quando a pressão permanece constante. Como já havia dito no último vídeo, os processos cíclicos, como é processo ciclos, não há variação de energia interna. Então, pela primeira lei da termodinâmica, sabemos que a energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Substituindo que a energia interna é igual a zero, temos que zero é igual ao Q, que é o calor, menos o trabalho. Invertendo de lado, trocando, temos que o Q menos o trabalho é igual a zero, isolando o Q, que é igual ao trabalho, que no caso é o calor igual ao trabalho realizado. Chamamos de trabalho a porção de energia que uma máquina térmica foi capaz de converter em energia mecânica. Tal quantidade de energia pode ser calculada diretamente pela diferença entre a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor dissipada para o meio externo, que no caso é a fonte fria. Sabemos que o trabalho é representado pela letra W e que o calor quente é representado por Q, e o calor frio da fonte fria é representado por QF. Exemplos de máquinas térmicas: motores de combustão interna, motores movidos a gasolina, álcool, diesel, LGP e a querosene. Máquinas movidas a vapor, locomotiva, máquina de TC. As usinas termoelétricas também são exemplos de máquinas térmicas. Os refrigeradores e ar-condicionados são máquinas térmicas invertidas, chamadas de refrigeradores ou bomba de calor. O rendimento de uma máquina térmica. A fórmula para calcular o rendimento da máquina térmica é a seguinte: rendimento é igual ao trabalho dividido pela pelo calor da fonte quente. Sabendo que que o trabalho é igual à quantidade de calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, então, substituindo, temos que o rendimento é igual ao calor da fonte quente menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Logo, temos que o rendimento é igual a 1 menos o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. O ciclo de Carnot e as transformações. O ciclo de Carnot é onde a máquina ela possui um maior rendimento, ou seja, um rendimento máximo. A teoria de Carnot foi postulada em 1824 pelo cientista francês Nicolas Sardin Carnot. Carnot nos mostrou que o melhor rendimento de uma máquina térmica seria quando ocorressem essas transformações aqui mostradas no gráfico. Carnot essas transformações no gráfico, que no caso são
expansões isotérmicas, expansões adiabáticas, compressões isotérmicas e compressões adiabáticas. As transformações isotérmicas são quando a temperatura ela permanece constante, aí varia o volume e a pressão. E as transformações adiabáticas são quando o sistema não houve troca de calor com o sistema. Como funciona a troca de calor de uma máquina térmica? A quantidade de calor trocada entre a fonte quente e a fonte fria é proporcional à temperatura absoluta em uma máquina de Carnot. Essa relação ela é válida apenas para a máquina de Carnot, quando ela possui aquela configuração de transformações. Temos que a quantidade de... o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente é igual à temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. No caso, essas temperaturas são as temperaturas absolutas, que no caso é em Kelvin. O TQ corresponde à temperatura da fonte quente, em Kelvin. O TF, temperatura da fonte fria, em Kelvin também. E o Qzinho corresponde ao calor fornecido pela fonte quente, dado em Joule. E o QF corresponde ao calor recebido a partir da fonte fria, que é dado em Joule também. A segunda lei da termodinâmica. As máquinas térmicas convertem parcialmente o calor proveniente da fonte em energia mecânica. Nenhuma máquina térmica é perfeita, ou seja, mesmo a melhor máquina térmica já inventada jamais poderá atingir um rendimento de 100%. E aí, com isso, vem a segunda lei da termodinâmica. A razão pela qual não é possível existir uma máquina térmica perfeita é explicada pela segunda lei da termodinâmica, que nos diz o seguinte: não é possível que qualquer sistema a certa temperatura absorva calor de uma fonte quente e o transforme integralmente em trabalho mecânico, sem ocorrer modificações nesse sistema ou em sua vizinhança. E é justamente isso que a segunda lei da termodinâmica nos diz, que nenhuma máquina térmica é capaz de possuir um rendimento de 100%. Como forma de avaliar a aula, eu peço que os alunos montem um mapa conceitual das leis da termodinâmica trabalhada nos vídeos. E aqui eu finalizo mais uma videoaula sobre as leis da termodinâmica.